O ex-ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, vai prestar depoimento logo mais sobre o caso das joias subtraídas do Estado brasileiro. Orengo, temos horário já para que esse depoimento aconteça? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Megali, esse horário ainda não foi divulgado, mas o depoimento está marcado para hoje e foi até um pedido da defesa do ex-ministro. E por quê, Megali? Porque a defesa queria se preparar mais para que esse depoimento ocorresse. Então, deveria ter ocorrido já na semana passada, foi remarcado para essa semana. Agora, Megali, o que a gente já sabe são as perguntas que o ministro vai ter que responder, né? Primeiro, por que não registrou lá aquele presente, né, as joias, quando chegou no aeroporto de Guarulhos, porque teria que seguir o protocolo formal, ele teria que fazer o registro lá com a comitiva, né? Na verdade, quem estava ali segurando, levando aquelas joias era um assessor dele, e aí as joias foram retidas e deu toda a confusão, né? Agora, isso deveria ter sido registrado, as joias deveriam ter sido encaminhadas ao acervo presidencial, como determina um protocolo e uma resolução, um entendimento do Tribunal de Contas da União. A única exceção é para os itens chamados personalíssimos, né? Isso sim, mas aí são itens que são exceção realmente, né? Algo como uma camisa, um boné, um perfume, né, uma bebida. Agora, joias de alto valor, né, até conversando com ministros aqui do Supremo, né, não há nenhuma dúvida desse entendimento, que deve ir para o acervo público e deve ser registrado. O que chama mais atenção nesse caso é que não houve a comunicação. Agora, Megali, um outro ponto fundamental aí para o ministro e o assessor também que vai prestar depoimento para explicarem como uma caixa passou, né? Porque uma caixa que passou não foi registrada e hoje está em posse do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Com uma caneta, com um rosário lá dourado muçulmano, né? Com abotoaduras, algo também avaliado aí com um valor elevado. Agora, o que já se tem aqui da defesa do ex-presidente é que ele vai entregar esse material, até que se tenha lá uma decisão do Tribunal de Contas da União. Internamente, Megali, aqui no TCU, conversando com alguns ministros, isso é bola cantada. Já o Tribunal de Contas vai determinar a devolução, né? Ou que as joias permaneçam com o Estado. Então, inicialmente, o presidente ele se antecipa, o ex-presidente, sabendo, inclusive, já que vai ser obrigado a devolver, ele mesmo faz a devolução, até que o Tribunal de Contas tem um posicionamento. E aí tem um bastidor aí dessa questão, Megali, que é o seguinte: o ministro Augusto Nardes, que é o relator desse caso, ele inicialmente, né, tinha dado um prazo aí para o presidente se manifestar. Enquanto isso, o presidente ficaria com essa caixa de joias, né? Agora o ministro estava sendo muito pressionado internamente para que determinasse a devolução, né? Inclusive teve um pedido do Ministério Público de Contas junto ao tribunal, e o ministro já tinha sinalizado internamente que iria determinar a devolução, né? O presidente, o ex-presidente, a defesa acabou se antecipando aí a esse posicionamento, e agora o que se espera é uma análise de mérito. Como a gente falava aí dessa bola cantada, né? Realmente o Tribunal de Contas deve determinar aí que as joias permaneçam com o Estado. Agora, não é a conclusão do caso, o caso vai seguir, porque é uma investigação na Polícia Federal, expectativa é que o presidente ainda seja chamado a depor para prestar esclarecimentos, e a investigação vai prosseguir, Megali. O que a gente está falando, e até uma avaliação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que alguns crimes devem ser investigados, como descaminho, lavagem de dinheiro, né, possibilidade até de corrupção. Isso só a investigação, em última análise, uma decisão judicial vai avaliar, né? Esse é o primeiro momento da investigação, que é oitiva o depoimento do ex-ministro, do assessor. Então hoje a gente vai saber aí da versão do ex-ministro e por que realmente ele não fez o registro, não comunicou às autoridades que estava trazendo um presente de alto valor. Olha, se há uma qualidade, não sei se é uma qualidade, mas é um poder indiscutível do ex-presidente Bolsonaro, é o de fazer com que pessoas ao seu entorno cometam atos completamente incompatíveis, né, com a própria responsabilidade, com o próprio peso institucional que possuem. A gente vê generais e almirantes, né, no caso do Bento Albuquerque, fazendo coisas que não cabem para ninguém, muito menos para quem ostenta aquele monte de estrela no ombro. Como é que pode
Um general da ativa, como Pazuello, se prestar aquele papel ridículo, doente com Covid, recebe o presidente e grava aquele vídeo dizendo que um manda e o outro obedece. Como é que a gente vê o Bento Albuquerque fazendo o que fez nesse episódio das joias? É inacreditável, servindo como mula, como despachante de malandro, trazendo uma caixa que ganhou na Arábia Saudita de uma ditadura e dizendo que, não, nem me ocorreu abrir para saber o que tinha dentro, atravessando o mundo com 2 caixas que ele não sabia o que tinha dentro. E aí depois, quando foi questionado sobre por que não declarou aqueles objetos, se fez de desentendido. Declarado por quem? Disse ao repórter. O repórter meio que tendo que lidar com aquela coisa surreal, com aquela conversa surreal pelo senhor. Por quem é que estivesse carregando aquela caixa? Não ocorreu aos senhores declarar aqueles objetos à Receita Federal? Não, veja, ele passou no raio-x, aí quando a gente foi ver, e aí depois faz aquelas tentativas e escreve para a Arábia Saudita mentindo que as joias foram incorporadas ao acervo. Foram nada. Foram levadas pelo presidente, e a outra lá, mais valiosa, ele e outros militares fizeram todo tipo de esforço para subtrair aqueles objetos do Estado brasileiro. Meu Deus, a gente está falando de um almirante. É um troço inacreditável, inacreditável como esses caras topam servir de escudo humano para as aventuras de Jair Bolsonaro. Que coisa, os nossos militares estão parecendo fábrica de salsicha, sabe? Que é melhor você não ver como a coisa funciona por dentro. Enquanto estavam lá nos quartéis, a gente falava, não, hoje eles são pessoas sofisticadas, não tem nada a ver com aquela gente truculenta de óculos escuros do passado. Aí quando a gente começa a ver o comportamento dessa gente é assustador.